Pessoal, hoje vamos falar sobre o motor Mercedes-Benz OM355. É esse aqui da foto. Esse aqui da foto é um 6 cilindros aspirado. Mas esses motores tiveram versões 5 cilindros e todos eles tiveram a versão aspirada, turbo e turbo com intercooler. Eu não sei se a versão 5 cilindros teve turbo com intercooler, mas o 6 cilindros teve. Ele era um motor que foi projetado nos anos 60, ele chegou aqui no Brasil nos anos 70 e foi fabricado até a metade dos anos 90. Então foi um motor que ficou em produção no Brasil por muito tempo. Esses motores equipavam os caminhões da Mercedes-Benz e ônibus. É, é muito comum você achar esses motores em ônibus da época. Então, mas vamos ver o motor aqui. De cara a gente consegue ver que ele usa cabeçotes individuais. Ele é de fluxo cruzado e o motor lógico na época. Bloca os cabeçotes de ferro, né? A gente consegue ver o motor de arranque aqui, ele é preso por umas abraçadeiras aqui, um tipo de abraçadeira com parafuso na lateral do bloco. É um tipo de prender o motor de arranque de um jeito bem rudimentar, né? Mas vamos lembrar que esse motor é bem antigo. Então na época era assim que eles prendiam o motor de arranque. Mas é bem interessante de ver, né, como que era preso. Aqui, como ele é um motor aspirado, já sai o escapamento diretão aqui, já para debaixo do veículo, né? Então ele usa cabeçotes individuais, então cada cabeçote tem o seu duto de escapamento, né? Então esse é um motor que tem um fluxo muito bom, né? Então o escapamento, cada duto, cada cabeçote tem o seu duto e na admissão também. Só que a gente vai ver que na admissão é um pouco diferente, porque são dois dutos de admissão por cabeçote. A gente consegue ver um deles aqui na lateral da tampa e o outro é pela outra lateral ali do cabeçote. Então uma admissão é pelo cabeçote e a outra é pela tampa e entrando no cabeçote por cima. Nessa parte aqui lembra até um pouco o 352, né? O 352 a admissão também é pela tampa, só que no 352 é só pela tampa. Esse aqui não, parte é pela tampa e parte é pelo cabeçote. Então a gente pode pensar, então ele também vai ter aquele problema do 352 de queimar a junta da tampa e começar a passar ou óleo no ar, ou ar no óleo para dentro do cabeçote soprar. Vai, ele também vai ter aquele probleminha, se queimar a junta vai passar o ar e aí vai começar a dar dor de cabeça. Mas um problema bem fácil de resolver, só trocar a junta do cabeçote não, da tampa aqui, né, que resolve. Mas ele tem esse mesmo problema do 352 ali de queimar não, né, deixar passar ar para dentro. Ou óleo, né, para dentro da câmara de combustão. E aí começar a queimar óleo lá no escapamento. Mas isso é um detalhe, um problema muito fácil de resolver. O que a gente consegue ver nessa foto? Um alternador lá na frente, o cárter lá embaixo. É um motor bem grande. Ele é um motor de 11,6 litros. Então é um motor para a época, né? Vamos pensar nos anos 70. É um motor bem grande. Vamos ver outra foto então. Aqui novamente um aspirado. Ah, eu não falei, mas ó, esse duto aqui é o de retorno de água dos cabeçotes. Os cabeçotes individuais, eles têm esse problema, né? Como eles não têm ligação um com o outro, eles precisam de um duto para retornar a água para o radiador, né? Então a água retorna por esse duto externo, ele é de duas peças, ele é partido aqui no meio, tem uma mangueira que os une aqui no meio, e ele retorna aqui para as válvulas termostáticas. Esse motor usa duas válvulas termostáticas. É aquele sistema com redundância, e esse aqui é o cavalete das válvulas termostáticas. Então a água retorna de todos os cabeçotes por esse duto e vai para a válvula termostática e aí sim vai para o radiador. A gente consegue ver esse motor pela parte traseira, a caixa seca dele está com a embreagem. O coletor de admissão lá do outro lado, né, a boca. Então essa foto não mostra muita coisa mais que a primeira, né? Aqui ele de frente, a gente consegue ver a polia da hélice do ventilador, né, que resfria o radiador. Ela vai presa nessa polia. Essa polia aqui de baixo é a polia do virabrequim,
Olha o tamanho da polia do virabrequim, né? Uma polia bem pesada, né? Que ela tem aquela função de absorver vibrações. Então ela toca a polia da bomba de água, que por sua vez toca a hélice do ventilador, do radiador. Então ela é com duas correias, né? Um sistema duplo de correias. A gente não consegue ver muito bem a bomba de água nessa foto, eu vou deixar para mostrar em outra foto, mas a gente consegue ver bem onde estão as válvulas termostáticas. Aqui dentro estão as duas válvulas termostáticas. Então a água retorna dos cabeçotes, passa pelas válvulas, se elas estiverem abertas, vem e aí vai para a mangueira do radiador. Aqui é onde abastece o óleo do motor, né? Tem um tubo aqui que tem acesso ao lateral ali, e é onde tem uma tampa onde você coloca óleo no motor. Aqui é aquela vareta onde verifica o nível do óleo. Aqui é a tampa de abastecimento do óleo em cima do primeiro cabeçote, aqui da tampa do primeiro cabeçote. Então, essa foto a gente consegue ver bem essa frente do motor, onde a gente destaca o tamanho da polia, o tamanho da porca, né, do parafuso que prende a polia no virabrequim. Esse motor ele tem a parte de baixo muito grande, muito reforçada. A gente vai ver em outras fotos e a gente consegue ter uma ideia de quanto que ela é reforçada só por essa polia aqui da frente, né? Então vamos ver outra foto. Aqui a gente tem um outro motor com a lateral da bomba injetora. Ele usa uma bomba injetora em linha da Bosch, daquele tipo que a bomba ela não é presa na carcaça das engrenagens do motor, né? Ela tem aquela bandeja, né? Aquele suporte na lateral do bloco onde ela vai alojada em cima, né? Isso mostra que é um motor mais antigo, né? Os motores já dos anos 90, 80 para cá, eles já são presos na carcaça aqui do trem de engrenagens. Não são todos, né? Esses motores que vêm evoluindo com o tempo, eles mantêm essa característica. Os Scania também são assim, né? Então, tá aí a bomba injetora dele, uma bomba Bosch, né? Ele tem aquele eixo, né, que liga a engrenagem. Aqui dentro está o trem de engrenagens desse motor. Ele tem um trem de engrenagens bem simples, né? É a engrenagem do virabrequim, troca a engrenagem da bomba injetora, que toca também a engrenagem do comando de válvulas. Então é um trem de engrenagens bem simples, porém bem robusto, confiável. Mas tá aí, então vem o eixo, a engrenagem está aqui dentro, vem o eixo, toca a bomba injetora e isso aqui é um contrapeso aqui para a bomba injetora. Então tá aí o sistema. E aí a bomba injetora tem os dutos que ligam lá na lateral dos cabeçotes. Aqui está o respiro. Aqui não dá para ver direito, mas estão as tampas da galeria das varetas. Esse motor ele usa comando no bloco e as válvulas são acionadas por varetas, né? Os balancinhos lá em cima são acionados por vareta e as varetas sobem aqui nessa lateral do bloco e tem essa tampa aqui para ter acesso à vareta para facilitar no momento de trocar tucho. Esse motor já usa tucho hidráulico, então você tem uma facilidade aqui na hora de dar manutenção no motor com essas portinholas aqui, né, para trocar os tuchos. Lá embaixo você tem um cárter com uma capacidade de óleo bem grande, então é um cárter bem grande. Ele usa somente um filtro de óleo, ele está aqui. Junto do filtro de óleo a gente tem um trocador de calor daquele tipo de placas, né? Tem várias placas aqui por onde o óleo passa e aí o líquido de arrefecimento, a água do radiador vem, passa por essa placa e resfria o óleo e aí depois vai para a bomba de água. Essa aqui é a mangueira que sobe, aqui já faz parte da bomba de água, né? Um cotovelo aqui que liga na bomba de água. Então está aqui o filtro de óleo com a sua base, né? E esse pequeno trocador de calor aqui para o filtro de óleo. Esse motor ele possui dois trocadores de calor do óleo. Esse é o do filtro de óleo. E na outra lateral vai ter um trocador também de calor do óleo do motor. Esses motores, quando turbo, né, eles precisam ter esses trocadores de calor do óleo para o óleo não esquentar muito. Aqui a gente tem um compressor de ar do sistema. Esses motores da família 300 da Mercedes, OM300, eu não gosto deles nesse ponto. São excelentes motores, mas neste ponto eu não gosto. Os compressores de ar do sistema de freio, principalmente, são tocados por correia. Tudo bem, são duas correias, um sistema duplo, né, mais confiável, ok. Mas
Não gosto. Na minha opinião, esses compressores de ar deveriam ser tocados por engrenagem, como são a maioria dos motores da época. Mas a linha 300 da Mercedes usa correia, desde do 352 adaptado, né, que o 352 tinha aquele compressor lateral do bloco, tocado pelo comando de válvulas, mas muita gente adaptava esse tipo de compressor por correia. No 366 também é assim, por correia. E no 355 não é diferente, continua com correia. Então, esse é um ponto que eu não gosto desses motores. Por quê? Não é tão confiável como aqueles compressores tocados por engrenagem. Só por esse motivo. Né? Tá aqui a linha de óleo que vem lubrificar o compressor. Né? Aqui é onde ele pega o ar. Né? Aqui é o coletor de admissão, é um motor aspirado. Então aqui é o coletor de admissão, é onde ele pega o ar para ele aqui. E aí ele pressuriza aqui pelo tubo, né, que vai lá para a linha de ar do veículo. Ele usa 2 filtros de combustível. Então nessa linha de filtros, ele é bem compacto. Ele só usa 2 filtros de combustível e somente um de óleo. É o necessário para qualquer motor, né? Na época tinha essa redundância no filtro de combustível, que o combustível não era tão limpo como é hoje, né? Tinha muitas impurezas no diesel, né? Tinha postos que nem tinham filtro para o diesel. Então, o sistema de filtragem do diesel desses motores tinha que ser muito bem feito. Então, nessa época é muito comum ter 2 ou até mais filtros de diesel. A gente consegue ver parte do coletor de admissão entrando nos cabeçotes aqui. Então, cada cabeçote tem a sua admissão, né? Como eu falei, são 2. Essa aqui é a do cabeçote mesmo. E aí tem aquela lateral por cima na tampa. Né? Então, são 2 admissões. O que mais que a gente consegue ver nessa lateral? A hélice do ventilador, né? Que resfria o radiador, uma hélice parafusada na polia. Nos anos 70 não tinha hélice de embreagem viscosa. Esse tipo de tecnologia só surgiu nos anos 80. Então esses motores só foram receber essa tecnologia no final dos anos 80, lá nos anos 90. Mas esse aqui é um motor mais antigo, então ele tem esse tipo de hélice de metal e parafusada diretamente na polia da bomba d'água ali que toca ela. Respiro direto para a atmosfera, né? Naquela época não tinha nenhum tipo de lei que obrigava a recircular. E um separador aqui bem simples do líquido do vapor do óleo, aqui para o líquido retornar de volta ao motor, para o cárter. O que mais que a gente consegue ver dessa foto? Vamos ver outra foto. Aqui um 1924, esses motores equiparam nos caminhões da Mercedes. Vamos falar dos 6 cilindros. Começou no 1924, foi 1929, 1932, 1933 e terminou no 1934. Então no 1924 ele era aspirado. Era o único caminhão com esses motores na versão aspirada, era o 1924. Aqui tem uma foto, a gente está vendo lá o 3556 de 6 cilindros aspirado. A gente não consegue ver, mas aqui está o filtro de ar, né, aquela carcaça do filtro de ar, e já vem a mangueira aqui para a boca do coletor de admissão. Então tá aí o caminhão 1924. Teve uma versão 1924 Turbo, que era o 1924A. Então esse aí já não é mais aspirado. Mas tá aí a foto só para uma curiosidade que existiu. Só para falar de novo dos caminhões da Mercedes, o 5 cilindros também equipou os caminhões da Mercedes e também na versão aspirada. Tem um caminhão muito famoso do Exército Brasileiro que foi apelidado de Mamute. Ele usa um 355 5 cilindros aspirados. Se eu não me engano, ele tem 190 cavalos. E a versão 5 cilindros ele é um pouco menor, lógico, de litragem, ele tem 9,6 litros, enquanto o 6 tem 11,6. Opa, passei de novo a foto aqui, não falei nada sobre essa foto. É a lateral, é um bloco aqui com a lateral aberta, né? Onde você dá manutenção nas varetas, né? Nos tuchos das válvulas. Só que está sem aquelas tampas. São 2 tampas, né? Uma tampa para cada 3 cilindros, então 2 tampas. A gente consegue ver que esses motores antigos eles são bem simples, né? Não tem muita mangueira, não tem fiação, não tem nada disso, né? É simples, né? É só o necessário para funcionar. Aqui você tem uns 6 cilindros. A gente consegue ver ele de frente, né? Deixa eu ver se a gente consegue ver alguma novidade nele, do que eu já venho falando. Não. A gente já viu tudo que está aqui.
Vamos ver outra, mesma foto com um ângulo diferente. A gente consegue ver o bypass da bomba de água. A bomba de água está aqui atrás dessa polia. E esse aqui é um bypass com a carcaça das válvulas termostáticas. Quando a válvula termostática, as duas no caso, estão fechadas, a água que vem retornando dos cabeçotes chega aqui e não vai para o radiador. Ela chega aqui e retorna para a bomba de água. E aí a bomba de água pressuriza novamente para dentro do bloco. E aí sobe para os cabeçotes e retorna e fica circulando só no motor. Ela não passa pelo radiador. Aí quando as válvulas termostáticas abrem, aí sim a água consegue passar e vai lá para o radiador e aí retorna pela mangueira aqui da bomba de água. Então a gente consegue ver bem aqui como que é o bypass desse motor. Essa lateral parafusada aqui, ó, é uma tampa lateral que é responsável por também trocar o calor do óleo, né? Então aquela lateral, como é no 352, como é no 366, no 355 também é dessa forma. Então tá aqui toda aquela lateral parafusada com essa tampa, né? Vamos ver outra foto. Por cima, a gente consegue ver aquela admissão na tampa, ó. Tá vendo? Quando a gente olha essas tampas desses motores por cima, a gente consegue ter bem uma visão da admissão. Então esses coletores de admissão desse motor, eles têm duas entradas para cada cabeçote, né? Então tem braçadeira e parafuso. Então é bem diferente, né, nesse ponto, né? Que mais? As tampas de metal, né? Nada de plástico nessa época. Vamos ver outra foto. A parte de trás, a gente tem um selo aqui no cabeçote e tal. Vamos ver outra foto. Dentro de um ônibus, uma versão turbinada dentro de um ônibus. Então o turbo era deslocado aqui para a parte dianteira do motor. Então o coletor de escapamento ele era diferente do aspirado. Ele vinha trazendo os dutos aqui para frente e jogava o turbo para cima, né? Então o turbo ele ficava bem posicionado na dianteira aqui do motor e na transversal, né? Então o filtro de ar está aqui, vem a mangueira, já entra no turbo, né? E aí o turbo já pressuriza, né? Para o motor. Aqui no caso não é um motor interculado, é um A, né? Um 3556A. E aqui já vem o escapamento. Esse aqui é a tubulação que traz o óleo para o turbo, né? Pressurizado. E esse aqui é o retorno que desce lá para baixo, na lateral do motor. Ó, as correias tocando o compressor do ar, né? As duas correias que eu falei que toca ele. Enfim, isso aqui é uma foto para mostrar que eles também estiveram nos ônibus e como que eles eram colocados no ônibus, né? A disposição do turbo, né? Como que era feito dentro de um ônibus. Um cabeçote. Esse motor ele tinha uma peculiaridade de ter um sistema de cabeçotes muito eficientes para a época. Se a gente pensar nesses cabeçotes, olha, 4 válvulas por cilindro, bico injetor ao centro da câmara de combustão, cabeçotes individuais, cabeçotes de fluxo cruzado. Olha isso, a gente está falando de um projeto dos anos 60. Isso é tecnologia de hoje. Se você pegar um motor hoje de um caminhão, é assim. Então olha como esses motores eram evoluídos na parte de cima, né? Na parte dos cabeçotes deles. Era bem interessante, né? Então aí, como eram cabeçotes individuais, tem a tubulação que traz o diesel para o bico, né, ao centro, e a tubulação de retorno. E aí a entrada e o retorno do diesel é por dentro do cabeçote. Então a bomba injetora, sai um duto, né, um tubo da bomba, entra na lateral do cabeçote, e aí por dentro do cabeçote o diesel sobe, e aí encontra esse outro tubo aqui, que traz o diesel para o bico. E aí o retorno também tem um tubo que retorna, e também tem um tubo na lateral do cabeçote, que retorna o diesel de todos eles lá para a bomba injetora, para o sistema de filtro, para a bomba. Essas bombas injetoras desse motor, eu não falei, é aquele tipo que tem a bomba de combustível integrada a ela. Como toda bomba em linha da Bosch da época era dessa forma, nesse motor é dessa forma. E aí já coloca o filtro de combustível, a bomba de combustível e a bomba injetora, tudo junto ali na mesma lateral, tudo perto um do outro, né? Então tá aí. Então esse motor ele também lembra muito o 352, né, que tem aquela bomba injetora jogando os dutos, né, saindo da bomba e entrando na lateral do cabeçote, e aí lá dentro tem a tubulação que leva para o bico, né? Aqui é a mesma coisa, só que
esse motor tem uma evolução muito grande se a gente comparar com o 352 por ter esses cabeçotes atuais até hoje, né? Então eu só lembro dessa época 4 válvulas por cilindro Cummins, os Cummins Big Cam, que eu me lembre nessa época que tinha 4 válvulas por cilindro. Então esses motores aqui eram bem legais nesse sentido. Aqui os dutos por onde sobem as varetas, são 2 varetas, né? Uma para tocar o balancim de escapamento e a outra para o de admissão. Aqui é aquela admissão do coletor onde ele é preso nos cabeçotes, né? E aqui é aquela da tampa. Aqui não dá para ver muito bem, acho que a gente consegue ver outra foto. É um buraco onde vem a admissão que vem pela tampa. Então essa válvula de admissão, essas duas são as válvulas de admissão. Essa válvula de admissão é por esse duto e essa válvula é por esse duto. Mas por que isso? Porque olha aqui, sobe as varetas aqui. Olha como ficou restringido essa passagem de ar aqui. Ficou bem estreita. Então a quantidade de ar que entra por aqui, ó, só consegue alimentar esta válvula. Se fosse para alimentar as duas, ia ter falta. Então a Mercedes, para resolver esse problema, fez uma gambiarra, vamos falar entre aspas, fez um buraco aqui para alimentar essa válvula. E aí fez a admissão pela tampa, né? E isso acaba gerando um pouquinho de problema, como eu falei lá na primeira foto ou segunda foto. Então tá aí como que é a admissão desses cabeçotes, por aqui e por aqui. E aí sim, as 2 válvulas de escapamento aí compartilham o único duto ali na lateral do cabeçote. Vamos ver outra foto. O cabeçote por baixo, como eu falei, 4 válvulas. As maiores são de admissão, as menores de escapamento e o bico injetor ao centro, né? Os orifícios por onde sobem as varetas, por onde passam os parafusos, tem bastante parafuso esses cabeçotes, é um motor bem robusto, né? Por onde sobe óleo, por onde sobe a água, né? Deixa eu ver outra foto. Aqui, ó, a gente consegue ver bem o duto de admissão, né? Desta válvula aqui. Tá aí o cabeçote sem as válvulas. As de admissão, elas são mais baixas, né? As molas delas são mais baixas e as de escapamento são mais altas, né? Não são as molas que são mais baixas, mais altas. É a própria guia é mais baixo mesmo, ó. Tá vendo? Onde vai a mola aqui é mais baixo. Mas por que isso? Para o balanceiro conseguir tocar as duas válvulas é dessa forma. Deixa eu ver outra foto. Aqui um motor 5 cilindros turbo. Eles tinham por volta de 250 cavalos quando turbinados. A gente consegue ver a lubrificação do turbo subindo aqui e o retorno dele aqui na lateral do cárter, ó. Desce o retorno de óleo aqui. Aquele motor de arranque parafusado por braçadeira no bloco, né? Esse motor foi só para ver que tem também a versão 5 cilindros com turbo, né? Só que não tem intercooler, ó, entrando direto no coletor de admissão. Vamos ver outra foto. Parece ser de um ônibus. Parece. Os balanceiros, né? Os balancins, no caso, né? Você tem um eixo de balancins, né? E você tem a vareta lá, ela empurra o da frente e o de trás ao mesmo tempo. Como o de trás ele é mais baixo, ele está aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, aqui dá para ver melhor, ó. Então o balancinho tem um acionamento na válvula de trás e na válvula da frente. E aí ele aperta as duas aqui ao mesmo tempo. Eu acho que eu falei uma coisa errada aqui, vou ter que voltar uma foto lá, agora que eu vi que eu falei coisa errada. E esse aqui também, ó, empurra essa e aquela. Essa e aquela. Então cada balancinho empurra 2 válvulas, né? Então por isso que o de trás é mais baixa, para ter acionamento aqui mais perto do eixo. E essa aqui é mais alta para ter pela frente. Deixa eu voltar aqui numa foto. Deixa eu ver onde eu falei. Pera aí. Não, eu acho que eu falei certo. Então tá aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu falar. Acho que não. O bloco, né, a lateral do bloco sem aquela tampa do trocador. Todas as galerias por onde passam a água, né?
o líquido de arrefecimento. A gente consegue ver os mancais fixos desse motor lá por baixo. Ele é um motor bem reforçado por baixo. Tem mancais que são mais largos, né, com 4 parafusos, o do centro e os do canto. Os do meio é só com 2 parafusos, mas é um motor que tem a parte de baixo muito forte. Essas peças são muito grandes, bem pesadas, você vê que é um motor bem reforçado por baixo. A parte de biela, pistão é muito reforçado. Esse motor, ele tem uma peculiaridade que ele tem 2 jet coolers. Ele tem aquele jet cooler por aquele tubinho que vem, aquela linha de óleo, pelo aquele tubo que esguicha o óleo por baixo do pistão. E ele também tem um jet cooler na biela. A biela tem um furinho que também esguicha óleo por baixo do pistão. O pino da biela, né, desses motores também é lubrificado por óleo. Então por dentro da biela tem uma linha de óleo que vai lubrificar o pino do pistão. Então ele é um motor que tem a parte de baixo muito forte e muito bem projetada, né? É bem lubrificado, né? Então é um motor que foi projetado para durar muitos quilômetros, né? O comando de válvulas, vou dar um zoom aqui, essa parte aqui é onde toca a bomba de óleo. Então, como toda a linha 300, a bomba de óleo é tocada pelo comando de válvulas, é aquela bomba de óleo que tem aquele eixo, né, que ela vai em pé no bloco, né? Sobe aquele eixo que é tocado pelo comando de válvulas, e esse aqui são os dentes, né, da engrenagem que tocam a bomba de óleo. Então, tá aí, o comando de válvulas que vai na lateral do bloco. A bomba de água, né? Aqui é onde puxa a água que vem do radiador mais gelado e ela pressuriza para dentro do bloco, e aqui é onde é o bypass. Os pistões, eles usam 4 anéis, 4 canaletas, o anel raspador, o anel de compressão, e ele tem mais 2 intermediários aqui de compressão. Então, ele é aquele tipo anel da pistão da época, né, com muitos anéis, né? Hoje em dia a engenharia já sabe que o número ideal de anéis são 3. Todo mundo usa 3, mas na época eu costumava usar 4, 5, até mais. Anel por baixo do pino aqui, né? E tinha essa saia bem grande na época, né? Os pistões tinham aquela saia bem grande, né? Hoje não. Hoje passou do pino, acabou o pistão, né? Ou até menos, né? O pistão ainda vem recortado aqui para diminuir a saia, para ter menos atrito com a camisa, né? E aí mesmo assim ainda tem um depósito de grafite na lateral. Mas na época não era assim, né? Na época os pistões ainda não eram tão evoluídos, era dessa forma, com essa saia gigante e com muitos anéis. No caso desse 355, 4 anéis. Mas olha o tamanho do pino, né? O tamanho do buraco aqui onde vai o pino. Um pino muito reforçado. Uma biela também muito reforçada, vai 4 parafusos, ó, 2 de cada lado aqui da capa, né? Então uma biela bem reforçada, como eu falei, ela tem lubrificação interna aqui que traz óleo aqui pro pino. Ela tem um jet cooler que sai aqui na lateral dela, na região aqui da lateral do escapamento, tem um furinho aqui que esguicha óleo também para refrigerar o motor, o pistão, aquela parte ali das camisas. Então é uma biela bem reforçada, né? O virabrequim, então aquela engrenagem dianteira lá que toca o trem de engrenagens do motor, e o virabrequim. Olha, repare que ele possui contrapesos parafusados nele. Normalmente o virabrequim, o contrapeso faz parte dele. No processo de forja dele, já faz o contrapeso ali na forja, né? Esse não. Ele tem contrapesos parafusados a ele. Por que isso? Porque você pode trocar os contrapesos, né? Dependendo da aplicação do motor, você pode colocar contrapesos mais pesados e aí fazer com que o motor gire menos, porém tenha mais torque. Ou então colocar contrapesos mais leves, fazendo o motor girar mais, porém com menos torque e mais potência. Então você consegue mexer nessa parte do motor com esses contrapesos removíveis. Então é uma parte bem interessante desse motor. Claro, se não for bem apertado esses parafusos, pode dar um problemão, né? Soltar um negócio desse. Mas tá aí como que é o virabrequim desses motores. No caso, esse aqui é um 6 cilindros. Um virabrequim bem grande, né? Muito reforçado. Ó,
largura, né, dos mancais, né? Bem largo, olha esse aqui, bem largo mesmo. Então tá aí, virabrequim. Um 1934, que foi o último caminhão da Mercedes a usar esse motor 6 cilindros turbo e intercooler. Ela tinha essa grade projetada aqui, porque aqui é onde ia o intercooler. Essas cabines eram lá dos anos 60, né, lá de trás. E elas vieram até os anos 90 aqui. Então não cabia o motor com intercooler dentro delas. Então eles colocaram essa grade saltando para frente aqui, né? Deu até um design diferente no caminhão, mas ela tinha uma função para ser assim, para caber o intercooler, porque o intercooler não cabia nesse caminhão. Esse caminhão ele tinha até um problema de esquentar muito a cabine, como o motor era muito grande e turbo, né, e me esquentava muito, ficava, acho que 3 cilindros dele ficava para dentro aqui da parede de corta-fogo, então ele esquentava muito essa cabine, então esse caminhão ele ficou com uma fama de esquentar muito ali dentro, né, e deixar o conforto do motorista prejudicado, né? Naquela época não tinha ar-condicionado, eles não colocavam manta térmica na parede de corta-fogo, não protegia o escapamento por nenhum tipo de manta térmica, então esquentava bem a cabine desses caminhões, né? Então ele ficou com essa fama de deixar o motorista, né, o caminhoneiro todo suado, né? Mas tá aí, é um caminhão que, se a gente olhar na época, eles tinham uma preocupação com a aerodinâmica, né? Essas calotas aerodinâmicas, essa lateral aerodinâmica, né? Mas é muito raro ver eles hoje em dia, principalmente com isso aqui. A gente já vê eles todo depenado, né? E infelizmente em péssimas condições, né? Mas ainda você vê eles rodando até hoje. Até hoje a gente vê eles rodando. Não foi na 1934 que apareceu esse recurso para pôr o intercooler, foi na 1932. Mas eu quis mostrar a 34 porque foi a última, né? Depois dela já veio a 1935, que é um caminhão totalmente diferente, tanto na mecânica quanto na cabine, né? No chassi. Então, esse aqui fechou uma era, né? Não fechou só um estilo de caminhão, fechou uma era da Mercedes, né? Que vinha desde os anos 60, 70, 80 e veio até nesse aqui nos 90. E aqui acabou. Então tá aí. O bloco olhando por baixo, né, tá com os mancais fixos, parafusados. Esse aqui é o buraco por onde sobe a bomba de óleo vai presa aqui por baixo e sobe aquele eixo que vai ter em contato com o comando de válvulas lá no bloco. Tá sem a bomba de óleo também. Tá sem os pistões, né, sem o virabrequim, só tá o bloco mesmo. Todo sujo aí, tá para manutenção. Aqui, deixa eu dar um zoom, é o cabeçote, né, ele usa camisas secas. Na época era muito comum a gente ver camisas úmidas removíveis. A Mercedes não usava, principalmente na linha 300, não usava. Era camisas secas, então tá aí, não removíveis. Esse bloco aqui está passando por uma usinagem, né? Por onde sobem as varetas, né? Por onde entra os parafusos, por onde sobe óleo, água. Então tá aí o blocão. São 3 cilindros, aí tem um espaço, depois mais 3. No meio tem um espaço entre eles ali. Eu imagino que é por um problema ali de dilatação do bloco. Alguma coisa assim. Deixa eu ver outra foto. Outro bloco, só que um de 5 cilindros. Olha aquele espaço que eu te falei, que eu mostrei no 6. No 5 também tem, só que fica só 2 de um lado. Depois 3 do outro, né? Tem essa diferença. Deixa eu ver outra foto. A bomba de óleo. Olha lá onde vai em contato com o comando de válvulas, né? Onde toca ela. E aqui ela vai presa ali no bloco, né? Onde eu mostrei por baixo do bloco, vai presa aqui. Então é uma bomba de óleo bem simples. Aqui embaixo vai o pescador dela. Então é uma bomba de óleo bem simples, porém ela é confiável. E faz o serviço dela, né? O pistão por cima, né, a gente tinha visto ele pelo lado, agora a gente viu a câmara de combustão desses motores, câmara central, como o bico ele é central no cabeçote, então esse motor ele já tinha câmara central. Na época as câmaras eram deslocadas, né? Como o bico entrava lateralmente no bloco, as câmaras eram deslocadas em direção ao bico. Esse não, ele já tinha câmara central. Né? Olha que interessante. Né? Esses motores tinham uma taxa por volta de 16:1 de compressão. Então era uma taxa até alta para a época, se a gente pensar na época desses motores. Né? Uma taxa muito boa.
Então tá aí, um pistão olhando por cima. Aí a última foto. Deixa eu ver. Acho que a última foto do motor. Acho que foi a última foto desses motores. Mas tá aí esses motores 355 da Mercedes. Até hoje é muito comum você ver eles rodando aí em caminhões. Não é tão comum a gente ver as Terezonas rodando hoje, né? Mas você vê muito ônibus rodando com esses motores no Brasil. Muito comum você ver ônibus. Inclusive aquele 371 que eu falei, com a carroceria da própria Mercedes, é muito comum você ver aquele ônibus rodando. Mas eu queria falar um pouco sobre esses motores, é isso aí que eu queria dizer, pessoal. Até o próximo vídeo.